tarde. Eu tenho feito alguns inserts, por assim dizer, na internet, com o objetivo apenas de acrescentar as coisas que a gente faz. Tenho um convite para você para poder ver o nosso programa, que acontece diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas, diretamente da nossa casa estúdio, com a presença de inúmeras pessoas, médicos, advogados, pessoas liberais, enfim, pessoas que participam desse trabalho nosso. Mas eu gosto muito de me reportar ao rádio, porque militei durante muitos e muitos anos no rádio, comecei minha vida profissional no rádio e, obviamente, o que nós estamos fazendo é rádio com imagem, né? Através da internet, estamos, digamos assim, desbravando esse caminho, né? Na certeza de que outros virão e outros têm vindo. E isso é muito importante. Então, no rádio, nas minhas participações, quer na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio, ou mesmo na Manchete, ou mesmo na Rádio Tupi, sempre que pude, eu fazia histórias. Eu mesmo as escrevia, às vezes contava também com a ajuda de outros, né? Mas na maioria das vezes eu preferia escrever. Eu sou, como todo comunicador, eu sou um contador de histórias, não é? E é visceral isso em mim. Eu tenho essa necessidade de falar contigo, de falar com o Carlos Otávio, com o Ricardo Schenenberger, que está vendo nesse momento, enfim, outros e outros e outros que virão. Então o rádio, ele dá essa coisa. Se eu for voltar no tempo, na história, um dia eu tentei contar, e não dá para contar, porque foram muitos e muitos anos escrevendo histórias, né? Mas partindo da premissa de apenas 10 anos, eu teria escrito para o rádio pelo menos umas 3.000 histórias. Histórias curtas, histórias de página e meia, histórias essas que eu pretendo... Boa tarde, Carlos Gomes, boa tarde, Vaguinho de Itaguaí, que eu pretendo um dia também transformar aqui no Facebook, mostrar como é uma história de rádio. Acho que vai ser interessante. Acredito que no computador que está aqui à minha direita, eu posso fazer todos os efeitos que você tem no rádio. Eu tinha uma história, no que começou isso, tive na Manchete, tive na Tamoio e tal, que chamava Coisas da Vida. Alô, Rogério Brasil, abraço. Alô. E Coisas da Vida sempre terminava em mais uma dessas coisas da vida. Então havia dois fatores que são importantes. Ninguém aprende rádio de uma hora para outra. Eu me lembro que no início da minha carreira, eu, com 16 anos, ficava olhando embevecido para aqueles comentaristas de esporte que havia na Rádio Industrial de Juiz de Fora. Meu irmão mesmo, mais velho, que hoje está com o Papai do Céu, tinha um improviso fantástico. Alô, Beto Campos, alô, Sônia de Andréia, alô, Maria do Socorro Souza. Eu ficava olhando aquilo pensando, puxa, como é, né? Porque eu tinha só uma voz bonita e uma bela locução, talvez, uma boa dicção, mas o improviso ele veio com o tempo, ele vem com o conhecimento, ele vem com a capacidade que você possa ter primeiro você vai ter que ter um vocabulário razoável, né? Da língua portuguesa, evidentemente. E segundo, que você vai ter que atrasar, entre aspas, os seus pensamentos, que o pensamento é muito mais rápido do que a voz. Então, se você fica ansioso, você gagueja, você costuma trepar uma palavra na outra, não é? Então, eu lá já pelos 18 anos, eu já tinha 3 anos de rádio, já trabalhava em televisão, já era editor de TV na época, lá em Minas. E aí foi nascendo essa história do improviso. Foi no momento em que eu percebi, cada um tem uma percepção diferente, de que você teria que ter riqueza de palavras, muito bom pensamento, né? Encadeamento de pensamento, mas sobretudo tinha que respeitar a sua fonética. Quem é fonoaudiólogo sabe disso, né? Você não poderia atropelar a capacidade do cérebro, jogar para as cordas vocais, através da respiração, a capacidade de fala. Bom, e isso começou então a acontecer, já acontece há muitos anos,
Hoje eu não gosto de fazer nada que não tenha improviso, né? Porque eu acho mais criativo, mais verdadeiro, mais visceral, embora respeite profundamente aquela coisa escrita. Então acontecia na época, notadamente da Manchete, quando o João Carlos Viegas, a quem eu mando um grande abraço, começou lá, pelo menos na Manchete comigo, não sei se já vinha de outra, a verdade é que era muito talentoso. Eu escrevia as histórias, coisas da vida, segunda, quarta e sexta, e ele, João Carlos Viegas, escrevia terça e quinta. Até um dia o comunicador da Globo ligou para mim, o Paulo Giovanni, e falou: Fernando, olha, você me desculpa, mas eu tô tirando o Viegas daí, porque eu preciso dele aqui na Rádio Globo. Falei: não, o que eu podia? Não podia pagar mais. Ele foi para a Rádio Globo e brilhou na Rádio Globo durante muitos anos e brilha até hoje, que é um talento. Raquel Câmara Nissenson, um abraço para você. Bom, então é isso, quer dizer, e essas histórias eu gostava muito delas, e gosto muito delas. Não é porque eu escrevia, mas é pela coisa do dramaturgo, porque eu vim para o Rio de Janeiro, José Zambini Filho, um abraço, Zambini. Eu vim para o Rio com um dinheiro de prêmio de teatro, de uma peça que eu tinha escrito, dirigido, essa coisa e tal, lá em Minas. Então eu sempre gostei dessa história, né? Eu acho que até para você ser comunicador do estilo de rádio que eu fui durante muitos anos, você tem primeiramente que ser produtor, né? Porque só voz bonita não basta. Você tirar esse celular daqui porque ele está apitando. Só voz bonita não basta, né? Voz bonita é o início de tudo. Alô, André Noition, abraço para ti, querido. Então, você precisa ter cultura, precisa ter imaginação, né? E é um desafio a cada dia. Então eu chegava lá na rádio, quando era meu dia, escrevia história e tal, narrava. Mas aí eu descobri que de vez em quando eu podia fazer a história de improviso, criar. E era um desafio. Eu me lembro do Altamiro, que era o meu operador na época da Rádio Manchete. Ele botava um fundo todo, papá, e a gente começava narrando. E é um tipo de narrativa diferente dessa que eu estou fazendo aqui, porque você visa impactar a emoção. Aí outro dia, tantos anos passados, agora, mais precisamente, que eu estou fazendo um programa, graças a Deus, que está indo bem, já há mais de um ano e pouco, na internet, no Facebook, no YouTube, me veio uma possibilidade que eu encarei como desafio. Fiz até a primeira. Fernando, por que você não faz, isso é pergunta aqui da mente, né? Por que você não faz poesia de improviso? Bom, poesia de improviso tem um problema, porque eventualmente qualquer um pode pegar, mas de qualquer maneira você arquiva, a autoria é sua. E eu falei, poxa, é possível fazer isso, embora a princípio me acanhasse um pouco. Veja eu que sou tão desavergonhado com relação à participação em programas, mas eu pensei, puxa, mas porque a poesia você expõe situações, não é? Então é preciso você fazer esse preâmbulo que eu estou fazendo, justamente para dizer o seguinte: essas situações não querem dizer que você as viveu, podem sim dizer que você viveu. Porque a poesia só se torna interessante quando você, digamos assim, você faz temas diversos, né? Porque se o tema for só de um ponto de vista, a primeira vai bem, a segunda perde o interesse, né? Claro que o que eu vou fazer não é melhor do que os grandes poetas, nem eu tenho essa pretensão, né? Mas é algo interessante a nível de exercício. Você aí do outro lado, de repente, pode fazer, pode perceber. Então é isso. Eu, nesse momento, não tenho a menor ideia do que vai acontecer no momento da poesia. Aí, Fernando, você pode perguntar, qual é a diferença? Que você está conversando com a gente, daqui a pouco você está dizendo poema? Não, há uma diferença. Poesia, que a poesia tem que ter um fundo musical, né? Que já está preparado aqui. Você vai ver aqui no computador, ó. Dá uma olhada, tá vendo essa cascata aqui? Vou até aumentar para você ver. Quer ver? Ó, tá vendo?
Olha, agora já tá. A hora que eu tocar nisso aí, sai a música. A hora que sair a música, vai ter que sair uma poesia. Uma poesia de improviso. Deus permita e Deus me ajude que seja positiva, né? Vamos imaginar alguma coisa e eu deixo a mente livre para imaginar naquela. Eu tenho uma percepção de que, de alguma forma, os bons espíritos podem me ajudar, diz que a força divina possa me ajudar, ou então é pretensão mesmo. E diz que pretensão e água benta, cada um tem o que quer. Jacques Sen está assistindo, Suzana Leal está assistindo. Suzana, um beijo no teu coração. Então é isso, de vez em quando eu vou estar presente no YouTube ou no Facebook, presentemente no Facebook, falando poesia de improviso, né? Vamos ver o que vai sair por aí. Olha só, tá vendo? Esse telefone, ele toca na hora que não deve tocar. De qualquer maneira, eu vou esperar ele passar, porque eu nem sei onde é que ele está. Não é esse, não. Puxa, mas logo na hora da poesia, meu Deus do céu, né? Vou deixar tocar, porque é o telefone do meu filho, ele saiu e esqueceu o telefone aqui, né? Enfim, deixa eu ver se eu atendo. Onde é que está um telefone aqui? Eu acho que esse aqui também não é. Meu Deus, o que mais sobra aqui é telefone. Enfim, de qualquer maneira não vai interromper esse momento da poesia, não. Espero que não toque outra vez. Se tocar, vai ser complicado. Maria Fialho, um abraço para você, né? Geralmente eu desligo os telefones para fazer isso, mas desta feita eu aproveitei que eu estou sozinho em casa, que o pessoal foi dar uma chegadinha lá para Sães Penha e, enfim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Você topa? Eu vou primeiro botar aqui. Se tocar o telefone, faz de conta que não tocou, tá ok? Vamos ver, ó. Vamos lá, o fundo musical. Se eu pudesse rever o tempo, se eu pudesse voltar àquele tempo, eu diria para você exatamente o quão bela você é. A mesma coisa que digo hoje, mas que na verdade, com os cabelos negros, com os olhos de um jovem, com a frescura da pele, isso teria muito mais importância. O tempo passa. E passa por todos nós, para todos nós, e até contra nós. Há esse tempo malvado, que nos deixa meio que de cabelos brancos, grisalhos, que nos deixa, provavelmente, um pouco mais velhos a cada dia que passa. Não tão provável, afinal de contas, é uma realidade. Mas como é bom fechar os olhos. Quando fechamos os olhos, retornamos ao tempo que passou. Vamos longe, muito longe, na época da nossa infância, dos jogos de burrinha até, dos jogos de futebol. Voltamos à nossa adolescência, vemos a menina bonita que não cansávamos de olhar. Entre elas, você, meu amor. Como é bom gostar. Como é bom admirar as mulheres. Me perdoem aqueles que pensam diferente e têm até o direito de pensar. Afinal de contas, a maior das capacidades é aquela em que nos entendemos apesar das diferenças. Porém, gostar é fundamental. Amar é fundamental. Eu, desde pequenino, me identifiquei com o meu gênero, para falar uma palavra de moda. E como admirei, e como admiro você, e como admirei as mulheres. São elas seres maravilhosos. A bem da verdade, amor, eu sempre me dei melhor com as mulheres do que com os homens. Eu sempre achei mais interessante ouvir uma mulher. Não só por sua beleza de formas, claro, que admiro, não só por tudo aquilo que ela representa, mas pela sua capacidade de amar. Nós homens somos meio turrões. A mulher é toda amor. A mulher é diferente até na fala. Uma fala mais bela, mais jovem, mais aguda,
mais amorosa. A mulher é mais madura que o homem. Basta você olhar para trás e você vê as meninas de 16, 17 anos que já são moças e o rapazinho ainda é meio que ingênuo. E é por isso que eu admiro as mulheres. De coração, amor. E voltando no tempo, me vejo jovem que fui. Voltando no tempo, vejo você também tão jovem. E aí aumenta a vontade de dizer, eu te amo. Não acha que nesse tempo estamos economizando esse verbo amar? Que as pessoas estão um pouco que presas ao celular, ao computador e muito pouco presentes no olhar fraterno, do olho nos olhos. Mas de vez em quando se faz necessário a reflexão, a percepção de que é fundamental você ter passado. Daí a angústia daqueles que perdem a memória, porque memória é tudo. Você vê os caminhos e os descaminhos, você vê os acertos e eventualmente os erros, e sabe que nos acertos te aplaudem, mas que nos erros você aprende muito mais. O amor é algo fundamental. O amor é o que nos sustenta. O amor é que nos faz viver, apesar de todas as dificuldades.